Olá, aqui é Pai Dermes de Xangô, em mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, uma parceria entre a Tenda de Umbanda, Caboclos de Bois e a Pirintra das Almas, e o canal Saberes de Axé. Agradeço mais uma vez a você que está conosco, vendo este vídeo, compartilhando com as pessoas. Agradeço aos coordenadores do projeto, o Pai Pequeno Pedro de Ogum, Mãe Pequena Luiz de Oxum. E o tema desta 10ª aula é Gira. Nós vamos falar um pouquinho sobre as giras, e eu gostaria de lembrar, quem tiver dúvida, quem não viu ainda, veja a aula 1, por exemplo, pode ser qualquer aula, mas principalmente a aula 1, em que nós falamos um pouquinho sobre teologia, sobre espiritualidade, sobre religião. E eu gostaria de lembrar, é sempre bom lembrar, que o estudo de teologia não é um estudo de doutrina. Por isso, aquilo que nós vemos aqui, de forma geral, as abordagens que fazemos, não são doutrinas de Umbanda, até porque cada casa tem a sua doutrina. Esta é uma das belezas da religião de Umbanda, ter um núcleo comum e ter uma diversidade muito grande em casas, segmentos, enfim. Então, nós não estamos estudando estes temas sob o ponto de vista da doutrina, embora, por vezes, doutrina e teologia se misturem, se confundam, mas não podemos perder de vista o objetivo. Aqui, por exemplo, ao contrário do desenvolvimento mediúnico, nós não estamos fazendo Umbanda ou ensinando a fazer Umbanda, ensinando a fazer uma firmeza, ensinando a fazer um prato de oferenda. Não, nós estamos discutindo teologicamente aspectos, fundamentos, características desta religião. E hoje vamos falar das giras, também conhecidas como sessões, que são a parte litúrgica, inclusive a parte coletiva mais conhecida da religião de Umbanda. Temos giras de direita, giras de esquerda, giras de linhas específicas, chamadas de orixás, conforme a casa, conforme o segmento de Umbanda, e assim de modo geral, não é? O que eu gostaria antes de discutir com vocês é que na metade de fevereiro eu fiz um texto, eu não vou ler aqui, mas eu vou me pautar por ele, um texto pequenininho, uma postagem nas redes sociais, e não é aqui, evidentemente, algo estatístico, mas eu fiz a seguinte colocação: médium, vida espiritual cotidiana / terreiro, 50% autocuidado, 10% gira, a gira em si, né? 40% firmar, limpar, cozinhar, cuidar, arrecadar fundos, auxiliar de todas as formas possíveis quem necessita, a doença, a fome, o desemprego, são questões que aparecem dentre tantas, estudar, respeitar a diversidade, não fazer fofoca ou criar confusão, etc. Se você ainda faz dos 10% acima, ou seja, a gira, seu 100%, ainda não compreendeu. Mas não compreendeu o que, Pai Dermes? Não compreendeu que a gira é o cerne, a vivência coletiva de uma comunidade terreiro, mas quando se aparece aqui que a gira representa 10% da nossa vivência, isso não está tirando o valor dela, não. Pelo contrário, está dizendo que para me preparar para ela e para vivenciar o pós-gira, ou seja, o meu cotidiano, eu tenho 90% de atividades pessoais e coletivas para cuidar. Matematicamente, inclusive, se eu tenho uma gira por semana, se eu tenho 2 giras por semana, são algumas horas. E o resto do meu dia eu faço o quê? E o resto da minha semana, do meu mês e da minha vida? Então, se eu não uso este resto, digamos assim, para me preparar para a gira, se eu não uso esse resto, chamemos assim também, para vivenciar aquilo que eu vivencio na gira, de que adianta a gira? Aí sim eu vou diminuir esse momento tão especial, essa vivência tão íntima, que, como nós vamos ver em outro momento, dou um exemplo bem prático. De que adianta eu ser filho de Oxum e escovar os dentes com a torneira aberta? De que adianta eu fazer uma linda festa de beijada e não tratar com o devido respeito as crianças da família, em situação de rua, do país, enfim? De que adianta eu louvar os pretos velhos e também o Baloaê, Nanã, o Mulu, principalmente o Mulu e Nanã, e não cuidar dos idosos, não ter o respeito ao mais velho, seja da categoria que for, pelo princípio da senioridade nas religiões de terreiro, seja o mais velho temporal, idoso cronologicamente. Então nós precisamos trazer essa vivência, esse axé compartilhado, vivenciado na gira, para o cotidiano. A gira, de modo geral, ela tem uma estrutura que varia
de casa para casa, evidentemente, de situação para situação, de linha para linha, mas há elementos comuns. Quais são eles, principalmente? Nós temos a firmeza para Exu, que pode ser antes da gira ou durante a gira, já preparada antes da gira e às vezes feita mesmo, cantada, etc. e tal, durante a gira. Algumas casas não o fazem durante a gira, somente antes. É um preceito da casa, um fundamento da casa, enfim. Depois nós temos a abertura, canta-se para os orixás, para os guias-chefes, há uma série de variações também, de particularidades, melhor dizendo, conforme cada casa, tá? Depois nós temos a defumação, geralmente assim, e às vezes outros elementos também, como o uso de alfazema. Ou às vezes também o sopro da pemba pilada, não é? Também isso varia de casa para casa, estou vendo aqui de forma geral. Preces e saudações, essas preces variam bastante. Podem ser Pai Nosso e Ave Maria, podem ser preces espontâneas, prece de Cáritas, Senhora da Luz Velada, que é mais afeita a Umbanda esotérica, mas não apenas. Enfim, há uma variedade muito grande. Os atendimentos em si, a gente já está chamando de atendimento, vamos chamar, talvez por uma compreensão melhor, a chamada, seja dos orixás, seja dos guias, seja de quais linhas forem, e, nesse momento, os atendimentos. E depois o encerramento. Nessa estrutura básica, eu tenho, por exemplo, Pai Dermes, a gente canta o hino da Umbanda, há casas que cantam antes, há casas que cantam ao final da gira. Pai Dermes, a nossa casa, talvez por influência católica, nós rezamos o credo, o creio em Deus Pai, mas sem nos preocuparmos com a questão do dogma, com a questão literal, até mesmo em situações de desobsessão, por vezes se reza o credo, porque o espírito que está sendo tratado, ele é de origem católica do ponto de vista espiritual religioso, e ele é mais afeito a esse tipo de oração, então ele ouve mais, não é? Então existe uma variação muito grande, assim como há, não necessariamente na gira, mas eu quero citar, casas de Umbanda que rezam o terço com os mistérios, tais quais na religião católica, os chamados mistérios. Então isso acontece bastante. Tá? O que eu gostaria também de aprofundar com vocês, porque eu repito, como em todas as aulas, nós não estamos analisando pormenores, não, nós estamos lançando sementes para o diálogo, sementes para a conversa que pode acontecer aqui nos comentários do vídeo, nos comentários da aula, bem como no grupo de WhatsApp que mantemos com as reflexões do tema, né, de cada aula e com materiais complementares que sempre sugerimos. Então, o que eu gostaria de ver com vocês é que, ao contrário de que muita gente pensa, ou assim, se não se faz na casa A, muitas vezes se faz na casa B. O que é isso que se faz na A e na B? Quero dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, uma gira de esquerda, muitas vezes presidida pelo guia-chefe da casa, que geralmente é de direita. Estatisticamente, digamos assim, apresentam-se mais guias de direita como chefes de casa. O que isso significa? Se o guia-chefe da casa é um caboclo, por vezes o caboclo acha por bem ele coordenar uma gira de esquerda e não o Exu-chefe da casa ou a pombogira. Por quê? Precisamos perguntar para o guia-chefe da casa antes de acharmos estranho. Ou às vezes ele mesmo diz que ele ficará aquele dia, aquela gira em terra, para determinadas situações. Nós temos ainda giras que são chamadas de mistas quando temos direita e esquerda. Mas, às vezes, eu vou usar esse termo mista também, porque temos uma gira hoje que é de direita e ela é de baianos e marinheiros. Então, o médium A vai sentir a irradiação, até mesmo antes da gira, o preparo, os elementos que ele leva, e vai trazer o baiano. O médium B vai trazer o marinheiro, respeitando-se as linhas que foram anunciadas, convocadas para aquele trabalho espiritual. Então, isso é muito importante que nós observemos e respeitemos essa diversidade antes de acharmos que não existe esse tipo de manifestação, ou que é uma bagunça, ou que é falta de respeito, ou falta de disciplina. De jeito nenhum, tá? Quanto à defumação, por exemplo, que são vários os elementos. Há casas que defumam com as ervas secas, as ervas preparadas, outras se valem das pirâmides
de defumação. Nós teremos na próxima aula algo sobre defumação, mas eu já quero adiantar. E aí percebemos em algumas casas em que há variação, conforme a disponibilidade dos médiuns, do tempo e do espaço, face uma ou face outra. Isso é algo que se observa também como elemento. A defumação, geralmente, num congá, ela tem uma ordem para acontecer, mas, às vezes, conforme o espaço que se usa, principalmente se não é o espaço original, evidentemente, isso varia bastante também, ou não é tão bastante, mas tem um certo índice de variação que nós precisamos entender, que nós temos essa observação. Com relação aos visitantes, eu prefiro esse termo, como disse na aula anterior, ao termo assistência. Então, acompanhe a aula anterior para entender o porquê, quem não se lembra ou quem não viu essa aula. O que vai acontecer? A assistência contribui, ou os visitantes contribuem muito para o andamento das giras. Por quê? Porque eles, além de serem também tratados, como todo médium em serviço, os da corrente também, eles doam ectoplasma, eles trazem consigo seres para serem tratados, eles ajudam também a levar energia, não apenas quando vão embora, mas por projeção, por mentalização, por rezando, por várias formas, para pessoas adoentadas, pessoas já desencarnadas, pessoas em hospitais, presídios, nos lares, não importa. Então, é importante que eles se envolvam, não apenas na questão de cuidar do terreiro, na limpeza, nas doações, nas festas, mas que se envolvam energeticamente, estamos falando da gira, no momento da gira, saibam, sejam avisados e que eles também estão trabalhando. Ah, mas alguém veio e só cochilou e dormiu, ouviu os pontos e pum, caiu assim. Também está trabalhando. Por mais que façamos brincadeiras, né, dizendo, ele é um médium de desdobramento. Sim, além de ele estar sendo tratado, e às vezes o cochilo pode de fato ser para facilitar o tratamento. Nós temos, por vezes, sim, o desdobramento, por que não? Outra questão, já que estamos falando da gira, é sobre o passe. Existem algumas festas, principalmente, em que não há o atendimento individual, ao contrário do cotidiano das nossas giras. Não há o atendimento, não há o passe, não há a conversa, não há o guia passando um banho, dando uma sugestão, pedindo para que se faça uma firmeza, etc, etc. Não. Por isso que todos os médiuns, principalmente os irmãos visitantes, precisam entender, precisam ser avisados que o passe começa antes de eu sair de casa. Quando, vamos pensar, ou no dia anterior, ou no próprio dia, quando eu me dirijo, antes de eu me dirigir para a gira, eu já estou sendo tratado. E não é porque não há o passe com estalar de dedos, eu me esqueci desse termo na aula anterior, agora eu me lembrei, ou esses dias e hoje em especial, por mais que não haja o passe com a imposição de mãos, com estalar de dedos, ou um cruzamento de pemba, seja o que for, todos estão sendo tratados. Se eu vou a uma festa de santo, tem-se a comida, tem-se o axé, tem-se a dança dos guias, tem-se tudo. Então, uma baiana rodando a saia é mironga, é limpeza. Uma pombogira dançando é limpeza. Um Exu gargalhando é limpeza, um caboclo bradando. Então, eu preciso entender, e isso tem que ser explicado, a exaustão até, que isso tudo são formas específicas de passe. Sim, muitas vezes, por exemplo, um filho é um cambone na casa, ele está sendo cruzado sempre. Mas, às vezes, tem-se muito atendimento, muitas pessoas. Então, o cambone está atendendo e, às vezes, ele nem percebe que o guia que está trabalhando com charuto, por vezes, quando ele está anotando, ele agachou um pouquinho, o guia está baforando, ou seja, defumando, cruzando aquele médium, cruzando aquele cambone. Ele, às vezes, vai para casa achando que não houve cruzamento, que ele não tomou passe, ao contrário dos demais. Algumas casas têm por regra o seguinte: há variações dentro dessa regra também. Os médiuns tomam passes, os médiuns são atendidos depois dos atendimentos dos visitantes. Eu acho muito interessante, porque isso lembra um pouco aquele paralelo que eu faço de que a Umbanda, o terreiro, a gira, é um posto de saúde atendendo as pessoas que chegam, encarnadas e desencarnadas. Então, os médiums são os enfermeiros. Os médiums são os enfermeiros. E os médicos, a espiritualidade. Então, se eu sou médium, se eu sou enfermeiro e eu preciso de atendimento, de apoio, a não ser que seja urgente,
e às vezes pode ser, eu também vou pegar fila, eu também vou pegar senha, o que não precisa ser literal, mas eu aviso o cambone-chefe, o responsável pela gira, sei lá, várias formas, cada casa se organiza, né, da melhor maneira, para que quando acabarem os visitantes, eu possa conversar com determinado guia, às vezes o guia-chefe, tomar um passe, ter uma palavra, chorar, rir, sair com uma receita de banho, de xarope, seja o que for necessário. Mas eu não posso, simplesmente, se não for emergencial, se não for urgente, furar a fila, passar à frente de todo mundo, porque isso é um desrespeito. Então, é um convite sempre aos médiuns que pedem para entrar na corrente, e quando entram, por vezes, o encanto acaba. Tudo aquilo que ele acha bonito perde-se o encanto, por quê? Porque muitas vezes ele entra de uma forma imatura do ponto de vista emocional. Eu não estou falando do ponto de vista espiritual. Às vezes também, mas eu não quero falar disso aqui, só do emocional. Então, o que vai acontecer? Quando eu era visitante, eu era alguém sendo atendido, eu era o paciente na fila do posto, sentadinho com a minha senha. Quando eu me torno médium da casa, eu sou um trabalhador da casa. Eu sou um enfermeiro. Embora quando eu era o visitante, eu também trabalhasse, como nós vimos há pouco, de várias formas. Mas agora eu fui contratado. E assim eu tenho objetivos, eu tenho funções, eu tenho, enfim, uma série de situações, né? A ideia de gira, que não vem necessariamente do verbo girar, é uma palavra de origem africana, que dá a ideia de cura também, mas como tem essa semelhança sonora com o verbo girar, então nos dá a ideia por conta da incorporação e do giro que as entidades por vezes fazem. E nós lembramos que o desenvolvimento mediúnico é necessário, o desenvolvimento mediúnico ele dura a vida inteira, como se diz popularmente, brincando nos terreiros, girar até enceradeira gira, não é? Então nós precisamos ter o cuidado de não restringirmos, primeiro, a mediunidade à incorporação. E segundo, achar que se eu sou médium de incorporação, basta incorporar e mais nada, que está tudo ok. Não. Vamos lembrar, existe um preparo, né, anterior, existe a gira em si e existe a questão posterior. Entendamos ainda que, por vezes, se alguém me perguntar, Pai Dermes, é legítimo a assistência, chamemos assim, os visitantes incorporarem numa gira? Depende. Por vezes, faz parte do cuidado e os guias-chefes vão lidar de acordo com cada situação, os visitantes que irradiarem, sim, trazerem os guias em terra, quando são guias, ou se forem eguns, ou mesmo quiumbas, podemos depois falar em outro momento a diferença de eguns e quiumbas, ou ainda, enfim, alguém que precisa ser tratado, não importa. Há outros casos em que a lição é exatamente segurar essa incorporação. E há aqueles casos de pessoas, de visitantes que chegam de nariz empinado, dizendo assim, eu quero saber como é que eu faço para incorporar, porque eu estou aqui e quero incorporar, e não é assim que funciona. A gente precisa entrar na casa alheia com respeito, com reverência. Toda casa tem um dono, toda casa tem um guardião, toda casa tem regras, aliás, todo caminho, todo espaço, né? E todo tempo, eu também diria. Então, é necessário que eu saiba e acate, se me for dito, não, meu irmão, você não veio aqui para trabalhar, você é um visitante, está aqui e vai ser atendido, ponto, não é? É diferente das visitas, eu faço hoje bem menos, mas muitas visitas a terreiros de irmãos, terreiros queridos, e sempre os guias vêm em terra trabalhar. Eu já me informo antes de quais as linhas, eu tenho autorização dos donos da casa para isso, e vou para trabalhar, e se algum filho vai comigo, às vezes trabalha como cambone, às vezes também com a devida autorização, incorporando quando é de incorporação e atendendo. Se for Ogã com a devida autorização, também toca. Ou então de cambone, que é trabalho como outro qualquer, com a mesma e devida importância. Então, nós precisamos entender também isso quando vamos a outros terreiros, quando vamos a outras giras, e precisamos ter cuidado, ter respeito. Eu quero dar um exemplo muito pessoal. Na questão do projeto Terreiro Itinerante, como eu já citei, eu toquei giras em vários espaços, casas de filhos, terreiro de candomblé, terreiro de umbanda, e já toquei em casa em que havia regras específicas de fundamentos que não batiam com o fundamento da nossa casa, mas que eu respeitava e ensinava os filhos a respeitarem. Exemplo,
Eu já toquei gira, eu toquei, né? Pai d'Hermes, em terreiro que nos acolheu, nos abriu as portas, cuja regra era, nesta casa, o cigano não trabalha com moeda, nenhum guia trabalha com punhal ou com outro elemento assim. Então, os guias que trabalham comigo com tais elementos não levavam, e os filhos também eram orientados a não levar. Os guias trabalhavam do mesmo jeito, eles se adaptavam, não é? Trabalhei em casa que dizia o seguinte: nós não usamos vela preta na esquerda, nem na direita, mas principalmente na esquerda, por várias razões. A casa tinha uma razão, ou porque entenderam errado, ou porque os médios não sabiam, ou porque dava a ideia de, infelizmente, se fazer o mal, embora não seja o objetivo da vela preta. Então, não questiono, a norma da casa era não usar vela preta. Então, a nossa casa, que também tocava ali, não usava a vela preta. E assim sucessivamente. Pai d'Hermes, mas os elementos que os guias não usavam, não são elementos de trabalho? São. Mas se a casa tem uma regra, também isso vale para uma visita, a regra precisa ser respeitada e o guia arruma outra forma de trabalhar. Eu dou um exemplo. Quando eu trabalhei no IBGE, às vezes o tablet dava problema. Nós arrumávamos outra forma de trabalhar, que era mais trabalhosa, perdoe-me a redundância, mas nós trabalhávamos do mesmo jeito. Então, às vezes não se usa um elemento por fundamento, por alguma razão, mas usam-se outros elementos. E é por isso que nós precisamos ter essa flexibilidade que os guias têm. Às vezes a gente que não tem. Nós não estamos forçando o guia a usar algo. Está sendo dito que algo não pode ser usado, então ele vai substituir. A liberdade aí de trabalho, de criatividade, de elementos, ela continua válida, continua garantida. Pai d'Hermes, às vezes eu fico meio perdido na gira, se eu visito, já que estamos falando, como eu disse, a teologia não é doutrina, mas às vezes se confunde um pouquinho. E aqui são curiosidades, são dúvidas. O que eu faço numa gira? Pergunte aos guias-chefe, veja a disciplina da casa. Repito que disciplina não é camisa de força, significa organização. Uma sugestão, sempre, é manter a vibração. O que é manter a vibração? Eu posso cantar, eu posso bater palmas, conforme as regras de cada casa. Ou eu posso ficar em silêncio. E se eu ficar em silêncio, que eu não fique apenas em silêncio, mas eu fique concentrado. Quando eu fui Cambonichi, 50 médiums, quando havia barulho, bagunça, conversa, eu sempre dizia assim: os médiums, por favor, silêncio e concentração na gira. E aí eu expliquei numa reunião que eu pedia, além do silêncio, a concentração na gira, porque não adiantava pensar em silêncio, que cara chato, fica toda hora pedindo silêncio, a gente não pode fazer nada, não é isso, não é aquilo. Não, esse murmúrio interno pode não ser um murmurar no sentido de falar, fazer fofoca, mas interno, esse monólogo interior de baixa vibração, não contribui para o andamento da gira. E a gira, como o nome diz, ela é feita por uma corrente. Se numa corrente um elo está fraco, significa que o outro elo vai ter que redobrar a força. Isso vale para o médium, o encarnado, e vale para a espiritualidade. Então é natural que em algum momento alguém se canse. Aquele dia eu não estou muito bem, mesmo assim eu quis ir à gira, eu quis trabalhar. Tudo bem, não é? Mas busque o máximo da vibração que você puder. E tenha a certeza, como eu disse aqui, a gente não vê pormenores, mas a gente lança sementes. Tenha certeza de que você não faz favor a ninguém, muito menos a espiritualidade. Talvez você faça a si próprio, então, se quer ter essa noção de favor. Quando alguém diz assim, eu entrei na Umbanda, alguém diz pelo amor ou pela dor. E quando se fala amor, geralmente é pelo amor à espiritualidade, pelo amor ao outro, né, pela doação. Eu sempre digo assim, olha, eu vou porque me faz bem. Em primeiro lugar, porque me completa, porque me faz bem, porque eu me sinto pleno, eu me sinto me desenvolvendo mesmo em várias potencialidades da minha vida. Porque senão seria uma perda de tempo se eu fosse forçado. Não. Então, assim, quando for a gira, vá de coração. Quando entrar para a corrente, entre de coração. E não ache que você está fazendo favor à espiritualidade. Por quê? E nem ao outro, seja encarnado ou desencarnado, porque todos nós somos únicos. Mas o dia em que faltarmos, a espiritualidade vai nos substituir. Não como peças, não como máquinas, não como uma coisa ligada à produtividade de um sistema. Não. Mas olha, se eu não vou, se eu não estou bem, alguém estará. Pode não ser hoje, mas será amanhã. A espiritualidade ela não vai se tornar refém do médium, assim como o dirigente espiritual não vai se tornar refém do filho ou da filha.
Então, assim, vá de peito aberto, vá de coração, doe-se de verdade. Em primeiro lugar, cuidando de si. E não necessariamente em segundo, mas ao mesmo tempo cuidando do outro. Então, eu repito, a gira, aqui o objetivo foi trazer uma estrutura básica, falando de elementos como a defumação em outra aula, nós vamos ver algumas particularidades, mas o que é interessante perceber é isso, a gira é um encontro. E eu tenho por mim, e vou encerrar com esse pensamento, de que, vou chamar de guias de forma geral, né? Os guias vêm em terra para trabalhar, para cruzar, para benzer, para curar, para aconselhar, para encaminhar, mas eu tenho para mim que eles vêm por uma razão também, né? Como alguém pergunta, por que você entrou na Umbanda? Eles vêm por uma razão muito particular, que é porque eles sentem uma saudade enorme dos filhos. Porque quando a gente ama, a gente quer estar perto. Não necessariamente por apego, por amor, por convivência, porque é gostoso, por mais que dê trabalho, às vezes, tal pessoa, familiar, colega de trabalho, mas você gosta daquela pessoa, você quer estar, quer aprender, quer dar risada. Então, os guias, eles nos amam como nós somos, não significa que nós temos que estacionar. Reconhecer o devido valor, a pessoa às vezes diz assim, eu quero ser respeitado como eu sou. Muito bem, então coloque-se como você é, e de fato todo mundo precisa respeitar dentro da diversidade, dentro da individualidade. Mas isso não significa que eu vou fazer o que eu quiser, pintar e bordar, e todo mundo vai ter que me aceitar porque eu sou assim. Ah, eu sou assim mesmo, os outros que me engulam. Não, os outros vão cuspir você. Então, com esse sentimento de coração, de fraternidade, de sentir prazer no encontro, afinal, como vimos em outras aulas, na anterior de modo especial, nós temos aqui uma família de axé. Então a família, quando ela é saudável, ela quer estar junto, ela quer se encontrar. Às vezes ela usa o WhatsApp, às vezes ela usa o vídeo, mas nada substitui a presença. Assim como o terreiro virtual não substitui gira, live não substitui gira, colocar pontos cantados enquanto se faz faxina não substitui gira com os pés descalços. Esse nosso curso jamais vai substituir a gira ou a vivência, de modo especial, né, a vivência pés descalços no terreiro. Abraço, gratidão e axé.